Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, da do Senhor Jesus Cristo. Nossa reflexão nesta manhã se encontra no livro dos Salmos, mais precisamente no Salmo de número 15, que na Bíblia de Estudo NAA, ou seja, a Nova Almeida atualizada, o título é O que Deus espera do seu povo. Se você estiver com a Bíblia de Estudo de Genebra, já o título é O Cidadão dos Céus. Na Bíblia, Pregação Expositiva, Sermões, Estudo e Reflexões de Hernandes Dias Lopes, o título é Cidadão dos Céus. Já na Bíblia de Estudo Conselheira, é o que Deus espera do seu povo. Seja o que Deus espera do seu povo ou o cidadão dos céus, o título é o mesmo, o texto é o mesmo. Já na Bíblia de Estudo do Expositor, o título é Um Salmo de Davi. Quem habitará no monte da tua santidade? Nesta Bíblia você tem a leitura do texto, que são 5 versículos, e para cada versículo você tem uma explicação. Vou ler na Bíblia do Estudo do Expositor, dessa forma, lendo o versículo e sua explicação. Depois vou fazer outras colocações que encontram nas outras Bíblias que eu acabei de citar. Quem vos fala é a missionária Zélia, da Segunda Igreja Presbiteriana em Campina Grande, e que espera em Deus que esta palavra traga guarida ao teu coração. Se você já é filho de Deus, glorificado seja o Senhor pela tua vida. Se você ainda não é filho de Deus, ele te diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E é por causa desta alma que vale mais do que o mundo inteiro que Jesus se doou na cruz. E na cruz ele disse ao Pai que tudo estava consumado, para que você e eu pudéssemos ter vida eterna com ele. Lembre-se que o que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida é criatura e não filho. Pois em o Evangelho de João, capítulo 1, versos 11 e 12, a palavra nos diz que ele, Jesus, veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, só se torna filho aquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Aí esse sim passa a ser cidadão dos céus. E ao cidadão dos céus, o que Deus espera dele? Aí o salmista nos diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no monte de tua santidade? Na Bíblia diz tudo, o expositor diz: o Messias é o único que satisfaz, é o único que agrada a Deus em sua plenitude. Porque o Messias atende completamente aos requisitos dos versículos seguintes desse texto, ou seja, do 2 ao 5, ou melhor, é aquele que verdadeiramente faz a vontade do Pai. No verso 2, a colocação é respondendo as perguntas que está no verso 1, porque no verso 1 tem duas perguntas. A primeira é: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? E a segunda: quem morará no monte da tua santidade? A resposta é: aquele que anda em integridade e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Segundo diz, que não calunia com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita o opróbrio algum contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos é menosprezado o repróbio, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, nem por isso multa. E fecha o salmo dizendo: aquele que seu dinheiro não dá com usura, nem contra o inocente recebe subornos. Quem faz estas coisas nunca será abalado. De acordo com a Bíblia Visual com Infográfico, falando de forma geral a respeito do livro dos Salmos, você vai ter a colocação de que o livro dos Salmos, que é formado de 150 salmos, eu li o 15. As ideias centrais neste livro, que é um livro dividido, ele é composto de 150 salmos, mas é dividido em 5 livros. O primeiro livro sendo do Salmo 1 ao 41, o segundo livro é do Salmo 42 ao 72, o livro 3 é dividido do Salmo 73 ao 89, o livro 4 é do 90 ao 106 e o livro 5 é do 107 ao 150. Então, é um livro que já tem 5 divisões nele. Além dessas divisões, ele apresenta 5 ideias centrais. A primeira é que Deus é o pastor e o defensor que salva o seu povo dos seus inimigos. A segunda ideia é: Deus é o grande rei eterno, perfeito, poderoso e digno de ser louvado. A terceira ideia é que Deus é paciente, misericordioso, perdoador e bom. A quarta ideia central é que as pessoas podem expressar livremente sua alegria e sua dor a Deus, pois ele é compassivo e compreensivo.
Fechando as ideias centrais, ou seja, a quinta e última, é que Deus abençoa aqueles que lhe obedecem, mas os maus perecerão. Então, olhando para o texto lido, de Senhor, quem habitará no teu tabernáculo, quem morará no monte da tua santidade, nós vimos todos os requisitos representados, conforme a leitura do verso 2 ao verso 5, e olhando a explicação do verso 2, na Bíblia de Estudo do Expositor, nós temos que o texto diz: aquele que anda em integridade e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Os versos 2 a 5 correspondem ao homem perfeito, que guardou perfeitamente e guarda perfeitamente a lei perfeita de Deus. Ele vive sem mancha e praticou, e assim viveu sempre. Ele pratica a justiça e nunca praticou o mal. Este é o Cristo. E Cristo somente teve essa inteira qualificação. Ele não pecou. Ele morreu por causa dos nossos pecados, pois foi ele que tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, como é descrita lá em Isaías capítulo 53. Falando no verso 4, a Bíblia de Estudo do Expositor repete apenas o texto, ou cita o texto, que não calunia com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita o opróbrio algum contra o seu próximo. O único que se portou dessa forma foi Jesus. Você e eu, por mais que busquemos a palavra de Deus, se nós não vigiarmos, tem hora na nossa caminhada que a gente tende a murmurar, tem hora que a gente se entristece com o nosso próximo. Isto pode ser com o nosso pai, com a nossa mãe, com nossos irmãos. Isto para quem tem pai e mãe e irmãos. Outros se entristecem com a esposa ou com o esposo. Outros se entristecem com pessoas no trabalho ou com pessoas na escola. Enfim, aonde o ser humano se encontrar. Só Jesus que permaneceu e permanece diante de Deus da forma aplausível a Deus. No verso 4 do Salmo lido, o texto diz: aquele a cujos olhos é menosprezado, ou seja, aquele que foi condenado. Quando você lê a história, ou o texto, ou a narrativa a respeito da crucificação de Jesus, nós vamos ver que condenaram ele. Escribas, fariseus, romanos, todo o império, o poder da época diz: crucifica, condenaram Jesus. O repróbio, mas honra os que teme ao Senhor, aquele que, mesmo que jure com dano seu, nem por isto muda. A explicação é: Cristo jurou guardar a lei. Que lei? A lei de Deus, a lei do Senhor. Ele o fez e sofreu a crucificação, conforme está no Salmo 119, verso 106. Foi ele quem tomou sobre si a tua e a minha dor, a tua e a minha condenação. Porque a palavra nos mostra claramente que não há um justo, nenhum sequer, como está em Romanos, capítulo 3, verso 10. Em Romanos 3, 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E ainda em Romanos, capítulo 6, verso 23, nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Você quer ser um cidadão dos céus? Então, reconheça Jesus como Senhor da tua vida. Aí aquele que reconhece o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, esse se torna cidadão dos céus. O cidadão dos céus é aquele que se encontra no centro da vontade de Deus. É aquele que se coloca diante do Senhor, para que o Senhor seja glorificado através da sua vida. Diz o texto, fechando o Salmo, como já disse antes, de 5 versículos, o versículo 5 diz: aquele que seu dinheiro não dá com usura, nem contra o inocente recebe suborno. Quem faz estas coisas nunca será abalado. A explicação na Bíblia do expositor é que não fomos comprados com coisas corruptíveis, como ouro e prata, e sim com o sangue precioso de Cristo, conforme 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 ao 20. O requisito de Deus para a vida eterna é a perfeição. Ninguém, exceto o Senhor Jesus Cristo, alcançou jamais esse padrão. E ninguém jamais o fará além dele, ou seja, de Jesus Cristo. Entretanto, no momento em que aceitamos Cristo como nosso Salvador, ele se faz nosso substituto em todas as coisas. Então, sua perfeição se faz nossa perfeição e nos assentamos com Cristo em lugares celestiais, conforme Efésios 2, 6. Em Efésios 2, 1, o ser humano se encontra morto em seus delitos e pecados. E o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem.
E ele, Jesus, nos diz no Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 6, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser por ele, diz ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso você e eu, amado ouvinte que está ouvindo esta reflexão, se chegará a Deus se não for por Jesus. Nenhuma outra ação é agradável aos olhos de Deus. Você pode conhecer toda a Bíblia. Se você não reconhecer Jesus como Senhor da sua vida, saiba que você não nasceu de novo. Quando você olha em o Evangelho de João, no capítulo 3, você vai encontrar uma passagem bem interessante a respeito daquele que é considerado mestre, ou seja, doutor na lei. E ele vai conversar com Jesus, chama Jesus de mestre. E diz que ele é mestre vindo da parte de Deus, porque se ele não viesse da parte de Deus, não fazia o que ele estava fazendo. E Jesus, em vez de dizer que ele estava dizendo o que era verdadeiro, que na verdade era e continua sendo, Jesus veio da parte de Deus, mas o que Jesus disse para ele não foi isso naquele momento. Jesus disse para ele que ele precisava nascer de novo. E aquele moço que era doutor na lei, conhecedor de Gênesis a Malaquias, ou seja, todo o Antigo Testamento, ele ficou preocupado e fez uma indagação: como pode um homem velho voltar ao ventre materno e nascer de novo? E a resposta de Jesus foi: quem nasce da carne é carne, agora quem nasce da água e do Espírito, esse sim nasce para Deus. Esse sim se torna um cidadão dos céus. Esse sim glorificará a Deus. Uma outra situação que eu acho interessante na reflexão de você e eu pensarmos sobre o cidadão dos céus é a questão de Cornélio, por exemplo, que é um texto que se encontra em Atos, capítulo 10. Cornélio era um homem piedoso, ninguém chegava à sua porta para lhe pedir ajuda e ele não atendesse. Era um homem de oração. Quando estava a orar, não queria ser perturbado por ninguém. E ele, estando em oração, em um dado dia, na hora nona, ou seja, às 3 da tarde, ele ouviu a voz do Senhor que lhe disse: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas chegaram à minha memória. Mas você não. Se você quiser chegar à minha memória, mande chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, que se encontra na casa de Simão Curtidor. Esse virá e te dirá as palavras que tu precisas ouvir para ficares na minha memória. Cornélio não perdeu tempo. Como o Senhor lhe disse, ele mandou chamar Simão, porque ele queria ouvir as palavras que o colocasse na presença de Deus. Ou seja, que o fizesse um cidadão dos céus, que o fizesse aquele que o Senhor reconhece como povo seu. E o que o seu povo faz para glorificar a Deus. Porque Deus espera do seu povo, como já disse na leitura do texto, que o cidadão do céu seja aquele que ande segundo a vontade de Deus, que glorifique a Deus com as suas atitudes, que glorifique a Deus conhecendo a sua palavra, que glorifique a Deus orando, se colocando na presença de Deus como convém. Ainda a respeito do Salmo 15, na Bíblia de Estudo NAA, você tem a seguinte colocação: este é um hino que celebra o adorador ideal do Senhor. Alguns estudiosos o chamam de liturgia de entrada, que prescreve perguntas e respostas, pelas quais os sacerdotes examinariam os supostos adoradores por suas qualificações para entrar no lugar santo. Isto é improvável. Todavia, uma vez que as qualidades descritas neste hino são assuntos do coração, e dessa forma nenhum sacerdote poderia saber se essas qualidades estariam presentes ou não. Passagens similares aparecem em o Salmo 24, verso 3 a 6, em Isaías, capítulo 33, verso 14 a 16. A congregação que canta não afirma ter alcançado essas qualidades de caráter. Em vez disso, ao descrevê-las, os membros anseiam tê-las cada vez mais. Qual é o anseio do teu coração? Você tem se colocado verdadeiramente na presença de Deus, querendo fazer o que é dito em Mateus capítulo 6, verso 33, e a recomendação é: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Qual tem sido a sua preocupação? Tem sido com o que comer, com o que beber, com o que vestir? Ou a sua preocupação tem sido guardar a palavra de Deus no seu coração para você não pecar contra ele? O salmista disse no Salmo 119, 11: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ainda neste mesmo salmo, no verso 105, ele diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. A palavra de Deus tem sido realmente lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Você realmente tem desejado ser um cidadão dos céus? Você tem feito aquilo que Deus espera que os que declara que são seus filhos façam? Se não, pense nisso. É um texto curto, um texto que eu vou repetir sem nenhum comentário agora, para que você possa pensar. O salmista fez a pergunta: que salmista? O salmista Davi.
Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? E a resposta foi: aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. São todas essas qualificações que o Senhor espera que aconteça com aquele que declara que é filho de Deus. Fecha dizendo: quem age assim não será jamais abalado. Que você possa agir dessa forma, para a glória de Deus, lembrando-se que essa perfeição você só atinge através de Cristo Jesus, o Senhor, que foi o que tomou sobre si a tua e a minha dor, o teu e o meu pecado, para que, através dele, pudéssemos ser apresentados ao Pai como justificados. Que Deus nos abençoe.